Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Janaína Arruda, vou trabalhar com você alguns aspectos aí do português para você que está iniciando a sua caminhada no mundo dos concursos e quer saber como isso funciona, de que forma o conteúdo é abordado, como você deve estudar para concurso público. Então vou passar para você algumas dessas informações, tá? Quero, inclusive, mostrar alguns materiais que são importantes para que você tenha aí um acompanhamento adequado, para que você tenha uma base. Sabe aquele materialzinho que vai te ajudar, que vai te dar um suporte, eu diria, físico mesmo, para leitura, para identificação de tópicos? Então, é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Ó, nós temos aqui um material chamado Básico para Concursos, e aqui você encontra as principais disciplinas para concurso público: língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo e afins, e aí coisas do tipo, tá? Então aqui, nossa professora, mas é grosso, né? Como é que eu vou estudar tudo isso? Você está começando o mundo dos concursos? Vou dizer, meu filho, isso aqui quase nada perto ainda do que você vai ter que estudar. Com certeza você vai ver e rever esse material diversas vezes, tá? Porque a ideia de estudar para concurso é justamente essa: com cuidado, com atenção, olhando cada um dos tópicos, voltando no conteúdo, fazendo aí os exercícios. Pensa da seguinte forma: estudar para concurso é como se fosse aquela prova que reúne todo o conteúdo que você viu ao longo de alguns anos, cobrado de uma única vez, em uma única vez. Então você tem que ter o quê? Muita preparação, muita atenção, cuidado, focar naqueles pontos que você tem mais dificuldade. Alguns você vai ter mais facilidade, com certeza, isso é normal. Agora outros você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Então você vai precisar ter tempo para isso e muito mais, né? Mais ainda dedicação para conseguir alcançar aí o seu objetivo. Mas também não é aquele negócio de outro mundo. Ah, então é muito difícil, então não serve para mim. Gente, fácil não é. Se alguém falar para você, viu, é super fácil passar no concurso público, tá mentindo. Não é. Por quê? Porque você precisa de dedicação, como tudo na vida. Se você quer alcançar sucesso, meu filho, tem que ter esforço. Se não tiver esforço e dedicação, dificilmente a gente consegue ter sucesso em alguma área na vida. Então, ó, o concurso público não é diferente. Você que está começando, vai fazer uso aqui desse material que vai te ajudar e muito. E lógico, lembrando que o concurso, ele também vai apresentar redação. A maioria dos concursos. Ah, são todos? Não, mas a maioria, 95% dos concursos públicos tem também a parte de redação. E aí, para redação, você tem aqui esse material também que pode te acompanhar. Esse livro aqui, claro, né? Meu livro da Giancarla Bombonato, Teoria e Texto, leva para você todos os pontos que são pedidos na redação para concurso de diversas bancas, para que você entenda o passo a passo como construir um texto discursivo, porque ele é bem diferente dos textos de vestibular, por exemplo, diferente dos textos que você escreveu já há muito tempo aí no colégio, que a gente está acostumado. Não. A redação para concurso público, ela tem algumas particularidades que esse materialzinho aqui pode levar para você, leva para você e consegue te oferecer aí uma boa preparação. Combinado? Então, ó, 2 materiais aí básicos para que você consiga ter um bom desempenho para concurso público. Agora, vamos trabalhar aí um ponto que é fundamental, básico na língua portuguesa, para que você consiga entender como isso daí pode ser apresentado em provas, em questões de concurso público. Lógico, língua portuguesa a gente vê muitas vezes não, né? Você vê aí ao longo da vida. Lá, desde o ensino fundamental até o ensino médio, você tem língua portuguesa. O problema é, a gente não estuda com essa visão, com essa perspectiva de utilizar essa língua portuguesa de alguma forma para aprovação em concurso público, para situações desse tipo. Muitas vezes a gente passa simplesmente pelo português sem dar muita importância. E quando precisamos dele, percebemos que cometemos um erro por ter deixado meio que de qualquer jeito. E aí tem que voltar e aprender o passo a passo de novo. Então vou mostrar para você essa parte inicial do português e eu selecionei dentro das informações todas, e você sabe que português é um universo aí de apontamentos, de informações, eu selecionei, ó, um pontinho ali, que está ali na morfologia, que é o primeiro aspecto que a gente vai trabalhar com relação a esse ponto, que é o tal do pronome.
pronome, mas olha, cai na parte de morfologia, cai na parte de sintaxe, é importante para compreensão e interpretação de texto, é importante para a escrita da redação. Então, pronome é uma classe de palavra que vai te acompanhar por muito tempo em concurso. E ó, eu diria a você, qualquer prova que você venha fazer no futuro, é impossível que não caia pronome. Seja qualquer uma das situações de pronome, mas pronome cai com certeza. Qualquer prova de concurso pede. Então é importante que você entenda bem como é que funciona, combinado? Então, ó, vamos começar a falar aí um pouquinho sobre pronome. Vamos pegar aqui o nosso material. Vou pegar aqui, colocar aqui alguns pontos primeiro para você, para a gente entender o que é o tal do pronome. O pronome é uma das 10 classes de palavras que você encontra lá na morfologia. Você tem artigo, numeral, pronome, verbo, substantivo e por aí vai. O pronome é uma dessas classes. E qual é a função do pronome? Para que serve o pronome? O pronome ele tem dupla função. Ele serve para acompanhar ou então, ou substituir nome. Olha o nome dele, é pronome. Então, ele serve para acompanhar ou substituir nome. A gente entende nome aqui como o quê? Substantivo, né? É claro que ele pode substituir outro pronome, por exemplo. Então, por isso que a gente coloca aqui na definição acompanhar ou substituir nome. Então, veja, ele vai ter essa dupla função, acompanhar ou substituir. Vou colocar um exemplo de cada um aqui para que você veja. Vamos pensar primeiro no caso de acompanhar. O meu cachorro é adulto. O seu é filhote. Ó, o meu cachorro é adulto. O seu é filhote. Então, o que eu vou ter aqui? Olha um exemplo para que você veja. Meu e seu. O meu cachorro. Perceba que esse meu está acompanhando o cachorro. É um pronome possessivo que está aqui acompanhando o substantivo cachorro. Então, nesse caso aqui, ó, ele acompanha. Agora, olha no caso de baixo. O seu é filhote. O seu o quê? Fica subentendido aqui, né? Você sabe que eu tô falando do seu cachorro. Então, esse pronome, ele está no lugar do nome. Então, nessa situação, ele não está com a ideia de acompanhar, mas ele aqui substitui. Então, aqui ele acompanha e aqui ele substitui. Então, essa é a função do pronome, acompanhar ou substituir. Então, aqui é o nosso primeiro caso, em que ele acompanha, e aqui é o segundo caso, em que ele substitui. Então, é muito comum que o pronome faça isso? Sim, o pronome vai fazer basicamente isso daqui, tá? Ai, professora, mas tem tanto tipo de pronome? Exatamente. A função primeira é acompanhar ou substituir. Agora, quantos tipos de pronome nós temos? Claro que eu não vou poder falar de todos eles na primeira aula, no primeiro encontro, no primeiro momento. Não dá. Então, eu vou selecionar aí alguns tipos para tratar com você hoje. Mas é preciso que você conheça, que você saiba quais são os tipos, né? Quando a gente pensa em pronome, tem que pensar o seguinte: o pronome ele vai se dividir em algumas categorias. Eu vou ter o pronome pessoal, o pronome possessivo, pronome indefinido, pronome interrogativo, pronome demonstrativo
e o pronome relativo. Então, ó, pronome tem tudo isso daqui. Pronome tem... Nossa, mas é um monte, né? É um monte. A gente vai tratar hoje do pronome pessoal, esse primeiro aqui, ó. Só que pronome pessoal a gente vai dividir. Vou falar com você sobre dois tipos de pronome pessoal. O pronome pessoal do caso reto e o pronome pessoal do caso oblíquo. Então, eu vou falar sobre o quê? Vou falar sobre esses dois carinhas que estão colocados aqui. E o resto, professora, como é que a gente vai fazer? O resto a gente vai estudar depois, né? Depois você vai trabalhar com cada um deles. Mas não dá para colocar assim, apresentar tudo de uma vez. Então, vou começar por esses aqui, pelo pronome pessoal. Por quê? Porque é ele que acaba por orientar depois todas as outras definições. Eu tenho que lembrar do pronome pessoal, principalmente o pronome pessoal do caso reto, para conseguir fazer as substituições, saber quem é o oblíquo, quem aquele possessivo recupera, ou aquele demonstrativo a quem ele se refere. Então, eu preciso ter bem entendido o que é o pronome pessoal, principalmente no nosso primeiro tipo aqui, que é o pronome pessoal do caso reto, tá? Então, ó, vamos recuperar aqui as informações. Volta para cá, ó. Volta para cá. Pronome é a classe de palavra que vai acompanhar ou substituir o nome, fazendo isso daqui, ó, nesse caso está acompanhando, nesse caso está substituindo. Os pronomes, eles, além, cada um, né, a gente tem essa ideia de acompanhar e substituir, mas todos os pronomes que estão colocados aqui, ó, eles vão ter essa função primitiva de acompanhar ou substituir. Alguns aparecem mais acompanhando, por exemplo, ou substituindo, né? Por exemplo, o possessivo, que eu mostrei ali para você, do meu cachorro e o seu, que é a ideia do possessivo, ele aparece fazendo essas duas funções tranquilamente, facilmente. Agora, alguns outros pronomes, por exemplo, o indefinido, é muito mais comum que ele esteja sempre substituindo do que acompanhando. Mas ele pode acompanhar também, mas é mais comum você encontrar situações em que ele substitua. Então, todos os pronomes, um mais, outros menos, farão essa função de acompanhar ou substituir. E a gente vai dar um nome para isso, tá? O pronome que substitui, ele tem um nome. O pronome que acompanha terá outro. Além dessa nomenclatura, tá? Vou colocar aqui para você um outro exemplo para que você entenda do que eu tô falando. Ó, algumas pessoas estudam. Outras preferem dormir. Ó, não é verdade? Algumas pessoas estudam, outras preferem dormir. O que eu tenho aqui, ó? Algumas tá acompanhando pessoas. Percebeu? Tá aqui acompanhando pessoas. Algumas. O que eu vou ter aqui? É o tal do pronome indefinido. Quantas? Eu não sei. Sei que são algumas. Então, eu tenho aqui o meu pronome, certo? É um pronome indefinido. Tá aqui acompanhando. Então, ele está acompanha, ó. Acompanha o nome. Agora, embaixo. Outras preferem dormir. Outras o quê? Outras pessoas. Você consegue perceber? Também aqui é um pronome indefinido. Só que nesse caso, não acompanha. Nesse caso, substitui. Então, para não ficar, aquele pronome é um pronome que acompanha, aquele pronome é um pronome que substitui. O que a gramática fez? Ela deu nomenclaturas para isso. Então, o pronome que acompanha, a gente chama de pronome adjetivo. O pronome que substitui, nós chamamos de pronome substantivo. Então, ó, pronome adjetivo é aquele que acompanha e o pronome substantivo
é aquele que substitui. Isso aqui é só nomenclatura, tá? Por que pronome adjetivo? Porque ele funciona como se fosse um adjetivo. O adjetivo não é aquela classe de palavra que acompanha o substantivo e que concorda com esse substantivo qualificando, tipo menino bonito. Esse bonito é um adjetivo que está acompanhando o substantivo. Por isso que a gente vai chamar de pronome adjetivo. Agora, o de baixo, ele está no lugar do substantivo. Olha aqui, outras o quê? Outras pessoas. Então, ele está no lugar do substantivo, ocupando, fica subentendido ali a ideia de pessoas, porque esse pronome ele faz essa vez, ele consegue substituir a palavra. Então, por substituir, é que ele vai carregar o nome de substantivo, porque ele está no lugar do substantivo, entendeu? Então, eu vou ter aí, para pronome que acompanha, eu chamo de pronome adjetivo, para pronome que substitui, eu chamo de pronome substantivo. Ah, professora, mas a gente não ia falar sobre esses caras, possessivo, indefinido, interrogativo? Isso que eu estou passando para você é o que vem antes dessa nomenclatura, antes de apresentar esses caras todos. Porque todos eles podem ser classificados. Ah, esse é um pronome pessoal do caso reto, mas que faz a função de pronome adjetivo. Ah, aquele é um pronome possessivo, mas que está exercendo a função de pronome substantivo, entendeu? A ideia de ser adjetivo, pronome adjetivo, ou a ideia de ser pronome substantivo, ela vem antes do que cada um faz. Por isso que eu estou passando para você. Acompanhar e substituir. Essas são as duas funções do pronome. A função de acompanhar é chamada de função adjetiva e a função de substituir é chamada de função substantiva. Isso bem entendido, agora sim a gente vai passar para a ideia de pronome, tá? Então agora que a gente vai começar a falar do pronome, desse primeiro caso aqui, que é o nosso pronome pessoal, combinado? Então venha para cá, venha para cá, venha para cá, venha para cá. Vamos pensar o seguinte, nosso pronome pessoal, vou falar do caso reto e do caso oblíquo. Vamos falar primeiro do pronome pessoal, do nosso caso reto. Quem é o pronome pessoal do caso reto? É aquele tipo de pronome, aquele grupo de pronome que você já deve estar acostumado, já ouviu falar, certeza. Quem são? Ó? Eu tenho eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses aqui são os nossos pronomes pessoais do caso reto. E eles correspondem às pessoas do discurso. O eu é a nossa primeira pessoa do singular. O tu, segunda pessoa do singular. O ele e ela, terceira pessoa do singular. Agora, o nós, primeira pessoa do plural. O vós, segunda pessoa do plural. E o eles, terceira pessoa do plural. Então, não tem segredo. O que eu vou ter aqui? Pronome pessoal do caso reto. Quem são? São esses aqui. E se dividem nessas pessoas todas. Primeira e segunda, terceira pessoa do singular. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, muitas vezes, você lembra disso aqui, inclusive quando estava ali conjugando o verbo, né? Fiz. Eu fiz um bolo. Fiz. Quem fiz? Eu fiz. Então ele está na primeira pessoa. Você verificava sempre a questão da pessoa para conseguir identificar como que o verbo estava conjugado. Então essa identificação partia do quê? Do conhecimento do pronome. Do conhecimento do pronome pessoal do caso reto. Tá? Então eu, tu, ele, nós, vós, eles. Para esse caso. O pronome pessoal do caso reto
ele vai ter também algumas funções. A gente sabe aqui que, por exemplo, essas questões de substituição são muito comuns. É muito comum que eu fale, por exemplo, ó, os meninos chegaram cedo, vírgula. Eles estavam preocupados com o horário. Então, os meninos chegaram cedo, os meninos. Eles estavam preocupados com o horário. Eles. O que eu fiz aqui? Uma substituição. Os meninos chegaram cedo. Eles estavam... Veja, se eu no lugar de eles coloco aqui os meninos, fica muito repetitivo. Os meninos chegaram cedo, os meninos estavam preocupados com o horário. Então, o que a gente percebe aqui? Lógico que o nosso pronome pessoal aqui está entrando como um elemento que substitui, ele substitui o nome, porque ele evita repetição. Evita repetição. É justamente isso que acontece aqui. Então, veja, o pronome pessoal, ele é utilizado para evitar essa repetição. Nesses casos aqui. Ah, é sempre assim, então? Não. Mas esse daqui é o caso mais comum. A gente faz essas substituições justamente para evitar essa repetição. Então, olha aqui. E qual função que é essa? A de substituir é a função substantiva. Então, eu tenho um pronome pessoal, no caso reto, que está exercendo uma função substantiva nesse período aqui, porque está no lugar, está entrando no lugar de meninos. Então, cuidado com essas substituições para que você as faça de modo correto, porque às vezes a gente troca o pronome. Troca o pronome, fica pensando, então eu posso, todas as vezes que for para colocar ali o eu, a primeira pessoa, eu tenho que colocar o eu, Sora. Por exemplo, João comprou um presente para eu. João comprou um presente para eu? Percebe? João comprou um presente para eu. Não, senhora, João comprou um presente para mim. Ah, mas não tem mim ali. Por que que não tem mim? Porque eu estou falando do pronome pessoal do caso reto. O mim, como está colocado aqui, é o próximo pronome que a gente vai trabalhar. É o pronome pessoal do caso oblíquo. Então, você tem que saber que existem substituições que você tem que substituir a palavra por esse pronome pessoal do caso reto e outras vezes você tem que substituir essa palavra pelo pronome pessoal do caso oblíquo, que já é o próximo. João comprou um presente para mim. João, quem seria João? João seria o ele. Ele comprou um presente para mim, não é isso? João não é ele? Corresponde a essa terceira pessoa do singular? Corresponde. Então, é exatamente isso que a gente tem. Então, veja, o pronome pessoal do caso reto, ele vai fazer essa função de substituir. Mas perceba, como é o nosso caso aqui desse exemplo, que não é todo lugar. Não é todo lugar que cabe. Por exemplo, esse pronome pessoal do caso reto, esse eu, ele só pode funcionar como sujeito. Ele nunca vai estar ali depois de um verbo, complementando uma informação. Não, ele sempre vai exercer esse papel de sujeito. Por isso que não cabe aqui, ó. Por isso que não cabe aqui um eu, tem que ser um mim, tá? Então tem que ser aqui um mim, porque ele não pode. Eu posso colocar eu. Vamos lá do outro lado. Vamos colocar aqui, ó. Eu posso colocar eu estou preocupado. Então, ó, o eu nesse caso exercendo o papel de sujeito, dá para colocar. Eu poderia colocar mim estou preocupado? Não, né? O mim aqui não serve.
Agora, lá naquela situação, João comprou um presente para eu, aí não dá o eu, só caberia o mim. Então você tem que ter esse entendimento. Quando é que eu posso usar uma construção? Quando é que eu posso usar outra? Pronome pessoal do caso reto é aquilo que eu te mostrei, são aqueles ali, que substituem os nomes. Agora, eu posso ter o pronome pessoal do caso oblíquo, que eu já vou te mostrar quais são. Então, ó, eu tenho eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Outro, vamos colocar aqui mais alguns exemplos. As pessoas partiram. As pessoas. Quem são as pessoas? São elas. Não é verdade? Então eu posso colocar isso aqui, ó. Elas partiram. Posso. Porque o pronome está substituindo ali pessoas. Não tem problema. Então, identificando quem é, de quem que eu estou falando. Nesse caso aqui eu tenho a terceira pessoa do plural. Eu consigo substituir, ó, pelo pronome correspondente, sem problema. Por quê? Porque a função do pronome é acompanhar ou substituir. Então, o pronome pessoal do caso reto, você não tem nem que ter dúvida. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Primeira, segunda, terceira, primeira, segunda, terceira. A diferença é que uma é plural e a outra é singular. Beleza. Vamos passar para outra categoria, que é o nosso pronome pessoal. Só que agora a gente vai falar do pronome pessoal oblíquo. E eu já vou dizer a você que haverá aqui uma separação. Por quê? O oblíquo, ele tem dois tipos. O oblíquo átono e o oblíquo tônico, tá? Vamos colocar assim, ó, pronome pessoal oblíquo em cima, para poder caber a tabelinha aqui. Pronome pessoal oblíquo. E aí a gente tem o átono e o tônico. Ou seja, o átono é aquele fraquinho na fala, né? E o tônico é aquele forte na fala. Por exemplo, vamos colocar aqui todas as pessoas. O, a, e. Esses aqui do caso átono, vamos colocar no caso tônico. Mim, comigo. Está na linha mesmo. Contigo. Se consigo. Ou ele, ela. Conosco. Vou ver se vai ficar na mesma linha. Convosco. Ó, vamos ver se você lembra. Aqui o primeiro corresponde ao eu, ao tu, ele, nós, vós, eles. Esse daqui é o nosso reto, né? E ele apresenta, ó, os correspondentes do oblíquo. E ainda temos o átono e o tônico. Ó, só para que você saiba, todos eles correspondem às mesmas pessoas. A diferença está simplesmente na apresentação. Só isso. Então, quando eu quero usar, por exemplo, a primeira pessoa,
Vamos colocar um exemplo aqui para essa primeira pessoa. Vou colocar aqui uma frase. Conte o caso. Conte o caso. E eu quero que você faça uso vamos colocar aqui, da primeira pessoa do singular. Conte o caso. Meu Deus, será que cabe conte eu o caso? Não, né? Fica esquisito. Conte eu o caso. Não, tá errado isso aí, professora. Tá, se não pode ser o eu, será que dá para ser o me? Conte-me o caso. Opa, dá para ser. Agora, será que dá para ser? Vamos colocar aqui, ó. Conte. Qual que é o outro? É o mim. Conte-mim o caso. Conte-mim o caso. Dá para ser? Não dá não, professora. Também não dá para ser esse mim. Não dá para ser o eu. Só dá para ser o me. É o me que substitui ali certinho. Conte-me o caso. Então, tá vendo? O que é que nós teremos aqui? Nós teremos várias possibilidades dos pronomes oblíquos para a primeira pessoa do singular. Eu, o me, o mim, o comigo, inclusive, ó. Conte comigo o caso. Ah, mas aqui caberia, professora. Conte comigo o caso. Daria aqui, professora, mas eu tô mudando o sentido. Conte-me o caso. Eu tô pedindo para que você me conte o caso. Agora, quando eu falo conte comigo o caso, é para que você venha junto e que nós dois contemos o caso a alguém. Então, o sentido é diferente. Ainda que caiba, o sentido é outro. Então, aqui, ó, eu tenho outro sentido. Então, as duas situações aqui estão corretas, só que aqui nesse caso eu tenho um outro sentido. Ah, então eu tenho que ter bem essa noção, entender bem como é que isso aqui funciona. Ah, então cabe. Cabe, mas o sentido é alterado. Então, veja, dependendo da situação, daquilo que eu quero colocar, da informação que eu queira apresentar, eu vou ter uma estrutura diferente para esses elementos todos, tá? Então, é comum que você, às vezes, se confunda. Ai, professora, mas eu não sei se é se, se é si, se é lhe, se é o, se é a, como é que eu vou fazer isso daí? Isso daí é com o tempo que a gente acaba por aprender. Mas, inicialmente, é necessário que você saiba que existem pronomes que exercerão essa função, que farão essa função, que substituirão as pessoas ou até mesmo as coisas, tá? Então, por exemplo, vamos colocar aqui um outro caso. A menina pegou a cadeira. Não vou substituir menina, vou substituir cadeira, tá? A menina pegou ela. A menina pegou ela. Ela quem? A cadeira. Poderia substituir por um pronome pessoal do caso oblíquo? Vamos dar uma olhada ali, ó. O ele e o ela correspondem ao mesmo, né? Ó, então é ele ou ela. A menina pegou ela, a cadeira. Daria para substituir por algum desses? Daria para substituir por a. Não daria? A menina pegou a. Olha lá. Ficaria como? A menina pegou a. Então, aqui eu tenho, ó, aqui é o caso reto e aqui é o caso oblíquo. A menina pegou ela, a cadeira. A menina pegou a. Quem é esse a? A cadeira. Então, veja que fica muito melhor, ó, vamos tirar esse ela. Fica muito melhor o caso oblíquo. A menina pegou a.
do que pegou ela. Fica, né? Fica até esquisito. Agora, o caso oblíquo casa perfeitamente. A menina pegou o A. Quem é esse A? Ó, já é feminino, é singular. Só pode corresponder a um substantivo feminino e singular também. E corresponde, ó. Cadeira. Feminino e singular. Então, eu posso fazer essas substituições. O pronome, ele serve para isso. Para quê? Para evitar as chamadas repetições. Vou te mostrar um trechinho um pouquinho mais longo para você entender. Por exemplo, ó, João encontrou um cachorro. Ele o levou ao veterinário. O veterinário informou-o sobre o estado do animal. Ele não teria muitos dias de vida. Olha só quantos pronomes a gente tem aqui. João encontrou um cachorro. Então, isso daqui é a nossa oração primeira central que vai dar as referências. João encontrou um cachorro. Ele o levou ao veterinário. Ele quem? Ele, João. Então, ó, o pronome pessoal do caso, reto. Ele o levou ao veterinário. Levou quem? Levou o cachorro. Então, eu tenho aqui, ó, o O. O O corresponde ao cachorro. Quem é o O ali? O corresponde a ele nos pronomes oblíquos. Dá uma olhadinha aí na sua tabela. O O corresponde a ele. Então, aqui é o caso reto e aqui é o caso oblíquo. E cada um está retomando uma coisa. Ele retoma João e O retoma cachorro. Ele o levou ao veterinário, ok? O veterinário informou-o sobre o estado do animal. O veterinário informou quem? O cachorro ou o João? Opa, o veterinário informou João, ó. Esse O aqui é o nosso pessoal do caso reto, corresponde ao ele, né? O veterinário informou ele, João, sobre o estado do animal. Então, esse O agora não tá mais retomando o cachorro. Esse O tá retomando quem? Tá retomando João. Então, veja, é pessoal do caso reto ou do caso oblíquo, nesse caso aqui. Só pode ser oblíquo, gente, não pode ser do caso reto. Ó, o caso reto é o ele, é o ela, é o nós, é o eu. Então, não é do caso reto, é do caso oblíquo. Por quê? Porque ele corresponde a esse fraquinho, né? Aquele oblíquo ainda átono, não é o tônico, não. É o oblíquo átono. Então, aqui, veja que o pronome oblíquo, uma hora ele está retomando o cachorro, outra hora ele está retomando o João. Ah, senhora, mas pode? Claro que pode. Pelo contexto, eu consigo entender, não é verdade? João encontrou um cachorro. Ele o levou ao veterinário. O cachorro levou João para o veterinário? Claro que não, foi o contrário, né? João que levou o cachorro ao veterinário. O veterinário informou-o sobre o estado do animal. O veterinário informou quem? João, sobre o estado do animal. Então, não é o caso reto, é o caso oblíquo. Ela não teria muitos dias de vida. Ela não, vou colocar ele, né? Já que a gente tá falando do animal. Professora, coloca aqui, ó. Ele não teria muitos dias de vida. Quem não teria? Ó, ele. Ele quem? João? O veterinário falou, ó, João, você não tem muitos dias de vida? Não, é o animal. Agora sim eu tenho um pronome pessoal do caso reto. Mas olha como eu troquei. Ele aqui retoma João, o O aqui retoma cachorro. Aí na mesma escrita, o O aqui está retomando João e o ele aqui está retomando cachorro.
Ai, senhora, será que eu não vou me confundir? Não, sabe por quê? Porque tudo isso que eu coloquei aqui está amarrado em uma coisa chamada contexto. O contexto é onde essas informações aparecem. Aí você tem que dar uma olhadinha aí em cada um desses elementos, né, para saber quem é quem eu estou retomando, para que você não se confunda. E é justamente isso aqui o que acontece, tá? Então é isso que o pronome faz. O pronome pessoal do caso reto e do caso oblíquo, eles fazem isso com muita frequência. Percebeu? Na escrita dos textos, principalmente, eu acabo fazendo essas substituições, essas trocas, para evitar o quê? Para evitar repetições. Coloquei só alguns aqui no pronomes oblíquos átonos, mas a gente ainda tem os pronomes oblíquos tônicos, né? Que são aqueles mais fortes, como eu falei para você, tônico de forte. Vamos colocar aqui algumas construções em que apareça o pronome oblíquo tônico. Por exemplo, vamos pensar nessa ideia do cachorro. João foi comigo levar o cachorro. Encontramos... Não, peraí. Vou colocar o nós. Nós encontramos o caminho com facilidade. O cão, vou colocar o cachorro, não, vou colocar o animal, né? O animal nos surpreendeu com sua força, pois caminhou conosco. Então vai, colocamos aí mais alguns pronomes. João foi comigo levar o cachorro. Então aqui, ó, mais uma vez já temos um pronome. Corresponde a quem? Comigo. Corresponde à primeira pessoa. Tá vendo que eu tô falando em primeira pessoa? João foi comigo levar o cachorro. João foi com eu levar o cachorro? João foi comigo, separado, levar o cachorro? Não. João foi comigo, não pode ser com eu. Lembra que o eu é só na função de sujeito. João foi comigo. Quem é esse comigo? Esse comigo corresponde a esse eu. Você consegue perceber que corresponde a esse eu? Só que nesse caso é o nosso pronome, ele é oblíquo. E é aquele oblíquo tônico, aquele oblíquo forte. João foi comigo levar o cachorro. Nós encontramos o caminho com facilidade. Nós, tá aqui, ó. Nós quem? Nós corresponde ao João e ao eu, certo? Então, nós quem? Quem é esse nós? João e eu. Esse corresponde ao nós, certo? Então, nós, João e eu, encontramos o caminho com facilidade. O animal nos surpreendeu. Ó, o nos. Veja que ele é nos, ele não é nós. O nós é o pronome pessoal do caso reto. E o nos? Olha aí o seu material. O nos é o pronome pessoal do caso oblíquo, que corresponde ao nós, né? Mas aqui não daria. O animal nos surpreendeu? Não. O animal nos surpreendeu. Surpreendeu quem? Surpreendeu a mim, surpreendeu João, surpreendeu eu e João. Então, surpreendeu nós dois. Por isso que está colocado aqui o nos.
O animal nos surpreendeu com sua força. Ok. Pois caminhou conosco. Mais uma vez um pronome. Caminhou conosco. O animal caminhou conosco. Conosco quem? Como assim conosco? Quem é esse conosco? Conosco é João e eu, de novo. Então, olha só como João e eu vai aparecer aí, por diversas vezes nesse pequeno trechinho aí de texto. Primeiro, eu tenho um comigo que corresponde ao eu, né? João foi comigo. Depois eu tenho um nós, que corresponde a João mais eu. Depois eu tenho um nós, que corresponde a um João mais eu. E eu tenho de novo um conosco, que corresponde ao João mais eu. Então eu tenho nós, nos e conosco. 3 pronomes pessoais aí, um do caso reto, 2 do caso oblíquo, que correspondem a essa pessoa. Melhor, né? A essas pessoas, João e eu. Então veja como a gente pode substituir, porque senão fica aquela João e eu, João e eu, João e eu, João e eu. Repetição, 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 repetição. Quando a gente substitui por nós, por nos, por conosco, o texto fica mais leve, as informações ficam mais fáceis de serem entendidas, de serem apresentadas, mas eu tenho que saber bem quem é que retoma cada uma dessas informações. Você percebeu que aqui a gente trabalha, inclusive, com a ideia de interpretação, de saber quem é que corresponde àquele pronome, de ter entendido o texto para conseguir perceber quem está retomando quem ali naquelas informações. Isso é extremamente importante, tá? Só que a gente pode ter esses pronomes, principalmente os oblíquos átonos, eles podem aparecer com uma carinha um pouquinho diferente. Eles podem aparecer não desse jeitinho que a gente tem aqui, mas com uma carinha um pouquinho diferente. Vou te mostrar, venha comigo. Por exemplo, existem alguns verbos, algumas palavras que apresentam algumas terminações específicas e farão com que esses pronomes sejam alterados em algumas circunstâncias. Por exemplo, vamos pegar a ideia do cachorro ainda. Vamos pegar essa ideia do cachorro. João cuidou, tem que ter um contexto, né? Cuidou do cachorro. Decidiu lavá-lo em casa. Os antigos donos do animal fizeram-no sofrer muito. Ó, dá uma olhadinha aqui em 2 situações um pouquinho diferentes. João cuidou do cachorro, ok. Decidiu lavá-lo em casa, ok, o lo. Quem é o lo? O cachorro. Decidiu lavar o cachorro em casa. Sora, mas não tem lo naquela tabela que você me mostrou. Naquela tabela que você me mostrou tem o a, que corresponde a substantivos femininos no singular, e tem o o, que corresponde a substantivos masculinos no singular. No caso, o cachorro, masculino singular. Por que eu tenho lo aqui, não tenho o? Decidiu lavar o em casa. Justamente por causa do verbo que a gente tem aqui. Já vou mostrar para você por que isso acontece. Mas esse lo é aquele o ainda daquele pronome oblíquo. Ele só recebeu aqui um L a mais. Por que ele recebeu esse L? Por causa do verbo que ele está aqui completando. Já vou te mostrar. Mas eu quero que você enxergue que esse lo é de fato cachorro.
Agora, olha embaixo. Os antigos donos do animal fizeram-no sofrer muito. Fizeram-no. Quem? Fizeram-no sofrer muito. Fizeram ele, o cachorro, sofrer muito. Então, esse no também retoma cachorro. Mas a diferença, ó, é que aqui eu tenho o quê? Eu tenho um no, que é o, só que ele está acompanhado de um N. Por qual razão ele está acompanhado de um N? Pela mesma razão daquele ou está acompanhado ali do L, pela razão do verbo que o antecede. Alguns verbos farão com que os nossos pronomes oblíquos átonos ganhem algumas letrinhas. É por uma questão de fonética. Fizeram-o sofrer, fizeram-o, não, senhora, fizeram-no sofrer muito. Então, eu tenho aqui algumas alterações na escrita por causa do verbo, tá? Por causa do verbo. Então, eu vou ter alguns pronomes que apresentarão ou mais uma letrinha, que é o caso ali do L, ou mais uma letrinha, que é o caso ali do N, que é o que a gente tem nessas duas situações. Como é que isso acontece? Por que que isso acontece? De que forma isso daí acontece? Então, vou te dizer, vou te dar duas regras, tá? Primeira regrinha é a seguinte. Quando eu tenho verbos, vamos dar uma olhada no nosso primeiro caso, que é o caso do lavá-lo. Quando eu tenho verbos terminados em R, S ou Z, vai acontecer uma coisa específica. R, S ou Z, o que que acontece com esses verbos? Esses verbos, eles perdem a última letra e o pronome ganha um L. É exatamente isso que a gente tem ali, né? Então, você tem, ó, lavar, não é verdade, ó? Lavar ele. É isso que tem ali. Lavar ele. Lavar. Termina aqui com um R. Eu não posso colocar o pronome pessoal do caso reto, tá? Ah, posso lavar ele? Tá errado falar assim. O correto é colocar o oblíquo para completar o verbo. O pronome reto, não. O pronome oblíquo completa o verbo. Lavar ele. Ah, não dá. Esse ele corresponde ao o. Então, o que que vai acontecer, ó? O verbo, ele vai perder o R e o pronome vai ganhar o L. Aí fica lavá-lo. Então, aqui, ó, perdeu o R e ganhou o L, tá? Com o S a mesma coisa, com o Z a mesma coisa, tá? Eu quis ela, eu quila, eu fiz ela, eu fila, felo, coisas do tipo. Então, eu tenho essa quebra todas as vezes que os meus verbos terminarem com R, S, Z. Então, eles vão perder essa última letra e vão ganhar ali com o pronome uma letra. É isso que a gente vai ter, basicamente isso daqui. Vamos pegar um exemplo com S, como eu coloquei para você aqui. Ó, vou colocar a escrita na íntegra. Eu quis a torta. Vamos reescrever. Eu quis quem? Ela. Afinal de contas, é a torta. Eu quis ela. A torta corresponde a ela. É substantivo feminino singular. Eu quis ela. Só que eu já sei que o ela não pode completar o verbo. Não pode ser o reto, tem que ser o oblíquo. Eu quis a. É ela, certo? A torta. Eu quis a. Opa!
mas tem alguma coisa aqui que não está batendo. Por quê? Porque eu tenho um verbo que termina com S e um pronome oblíquo que acompanha. Então, eu vou ter uma alteração. Eu vou cortar o S e o meu A vai ganhar um L. Como é que vai ficar? Eu, quila. Meu Deus, professor, nunca ouvi isso na minha vida. Mas existe, é isso que eu tô te dizendo. Aqui, o que a gente vai fazer valer? A regra, tá? A regra. Ai, mas ninguém fala eu quila, ninguém fala, mas é o correto a se escrever, tá? Eu quila. Aqui é a regra. Perde-se o S e o pronome oblíquo átono ganha uma letra, tá? Ganha uma letra. Com o verbo terminado em Z, seria a mesma coisa. Ó, vou pôr aqui desse lado. Eu fiz a torta. Eu fiz a torta. Então, ó, eu fiz ela. Opa, mas eu sei que o ela aqui não pode. Tem que ser o a, certo? Que é o pronome oblíquo. Eu fiz a, não dá. Terminou com Z, eu já sei que a regra diz para que eu tenha aqui cortar. Como é que vai ficar? Eu, fila. Meu Deus, professora, que coisa horrorosa. Como é que fica um negócio desse jeito? O nome disso, filho de Deus, é regra. Regra, a gente não questiona. Regra, a gente só obedece, tá? Então, essa é a regra. Lembre-se, terminações em R, S e Z. Quando você tiver o pronome oblíquo O ou o pronome oblíquo A, você tem que acrescentar a letra L. Sora, mas e aquela ali que você acrescentou a letra N? Não é essa a regra? Não é essa a regra. Vamos colocar a regra número 2. A regra número 2, a regra número 1 diz verbos terminados em R, S e Z. Aqui a gente vai ter verbos terminados. Coloquei em? Não, vou colocar só assim. Verbos terminados em M ou então nasais. Quais são os nasais? Aquele que o som sai pelo nariz. Terminação em ão. Terminação em ões. Beleza? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Ó. O verbo não perde letra. Porque você achou que eu já ia ter que cortar, né? O M, o ão. Não, o verbo não perde letra. Em compensação, o pronome ganha um N. É o que acontece, tá? Então, ó, vou colocar aqui um exemplo. Eles fizeram a torta. Então, eu vou reescrever. Eles fizeram quem? A torta é ela, certo? Ela. Eles fizeram ela. Opa! Já sei que ela não dá. E eu sei que o verbo aqui, ó, termina em M. Como é que vai ficar, então? Eles fizeram na. E, ó, não se esqueça, eu tô colocando e nem esqueci de falar pra você, ó. Tem que colocar o hífen. Não se esqueça, tem que colocar o hífen. Por quê? Porque esse pronome, ele tá conectado ali ao verbo. Eles fizeram na. Quem? Fizeram na. Quem? A torta. Eles fizeram na. Poderia também ser aqui a terminação com ão, como eu falei pra você, nasal. Pode ser essa terminação com ão. Por exemplo, aqui tá, eles fizeram na. Né? Fizeram, pretérito. Poderia ser com farão na, né? Farão, na verdade. Eles, vamos colocar aqui, ó. Farão a torta. Eles farão a torta. Então, aqui eu tenho a torta que corresponde ao nosso ela. Só que eu posso reescrever eles
Eles farão a. Por exemplo, vamos colocar aqui. Farão. Peraí. Eles farão ela. Ou eles farão a. Veja, é isso daqui. Eles farão ela? Não dá. Pronome pessoal do caso reto eu já sei que não dá. Eles farão a. O a aqui entra na nossa regra, ó. Aqui você tem o tio, terminação nasal. O que que vai acontecer? A gente vai precisar aqui de um N. Por exemplo, como é que vai ficar? Eles farão na. Então, eu tenho aqui a terminação ão. E eu tenho o meu pronome que acaba ganhando a letra N. Então, ó, eles farão na. Nessa construção, eu tenho aqui um eles antes. Por isso que a gente não está falando da questão de colocação pronominal. Só para que você entenda como que pode ser essa construção, tá? Nasal, dessa terminação ão, ou então esse M, verbos com a terminação com M. Cuidado para não confundir, vem para cá, vem para cá. Cuidado para não confundir com isso aqui, ó. Eles encontrarão nos. Tá? Cuidado que esse nos aqui não é os mais N. Esse nos corresponde ao nós. Eles nos encontrarão. Ou eles encontrar-nos-ão, ficaria, né? A construção. Encontrar-nos-ão. É a construção correta, né? Porque aqui, ó, esse nos, ele corresponde ao nós. Não confunda. Não confunda com os. Tá? A mesma coisa, fazer leão, a gente tem o lhe, a gente tem o a, o lo, o lá, o nos, a gente tem outras construções com pronomes oblíquos. Então, eu tenho que lembrar que essa construção com N e com L, quando junto o N e quando junto o L, ela está relacionada a esses pronomes que correspondem ao O e ao A. Os outros pronomes você não mexe, continua igual, tá? Você só vai mexer no O e no A, tanto no singular quanto no plural. Então, o ão aqui, né, da terminação nasal, é que vai fazer com que o O e o A carreguem aí essa construção com o N. Então, muita calma nessa hora para não confundir as coisas, combinado? Então, preste atenção nisso daí. Claro que essas terminações, elas podem variar, né, porque você vai ter aí diversas estratégias na hora da substituição. Então tenha calma, que às vezes dá para fazer uma substituição, não precisa nem ser o pronome oblíquo. Você pode fechar a construção, começar novamente um período e acrescentar um pronome pessoal do caso reto. Então só tem que cuidar para que você saiba exatamente quando é o oblíquo, quando é o pronome pessoal do caso reto, tá? Muita gente confunde, por exemplo, o mim, o eu, o comigo, o conosco. Quero te dar mais duas dicas a respeito disso daí, ó. Vamos pegar aqui a nossa dica número 1. A nossa dica número 1. Essa dica número 1 vai tratar primeiro desse mim e desse eu. Quando que é uma coisa, quando é outra. Olha só. Ele levou para mim a bola. Ele pediu para eu escrever o bilhete. Então, ó, aqui eu tenho um para mim, aqui eu tenho um para eu.
Tá? Aqui eu tenho um para mim, aqui eu tenho um para eu. Então, cuidado com isso daqui, para que você saiba exatamente a diferença. Ele levou a bola para mim, ou ele levou para mim a bola. Veja que aqui esse mim, ele está completando a informação. Quem é que levou a bola? Foi ele. Quem é que levou a bola? Foi ele. Então, fui eu que levei a bola? Não, eu só recebi a bola. Eu não sou sujeito na oração, não. Então, nesse caso, eu uso o mim. Poderia ser, ele levou para eu a bola? Não. O eu, ele vai exercer sempre papel de sujeito, alguém que vai praticar alguma ação na construção. O mim ali, ele não pratica ação nenhuma. Ele simplesmente está recebendo a bola, né? Ele levou para mim a bola. Então, ele está só recebendo. Então, eu uso o mim. Por que que embaixo tem que ser o para eu e não para mim? Ele pediu para mim escrever o bilhete, porque eu vou ter ações diferentes. Ó, ele, quem é ele? Ele é o cara que pediu, ó. Ele pediu. Pediu o quê? Para eu escrever o bilhete. Ó, quem vai escrever o bilhete? Quem? Ele ou eu? Ah, eu. Ele pediu para eu escrever o bilhete. Quem vai escrever? O eu. O eu, então, ele vai praticar essa ação do verbo? Vai. Se vai praticar a ação do verbo, ele vai ser o sujeito, certo? Daquela ação. Portanto, não pode ser o mim. Ele pediu para mim escrever o bilhete. Isso é muito comum na fala das pessoas, né? Ele pediu para mim escrever. O mim pode ser sujeito? Não. O mim não pode ser sujeito. Ele só complementa a informação, lembra? Agora, quando eu tenho um verbo aqui que precisa de um sujeito, e esse sujeito está aqui, ó, é esse eu não posso substituir por mim, não. Por quê? Porque mim é aquela frase clássica, né, de escola. Mim não conjuga verbo, então eu não posso. Tem lá, mim, a primeira pessoa do caso reto é o mim? Não, ela é do caso oblíquo tônico e ainda tá lá no final. Quem é sujeito? O sujeito é o eu. Então tem que ser para eu. Muita gente fala e muito errado. Ai, para mim estudar para concurso? Não, para eu estudar para concurso. Já começa por aí. Quem vai praticar a ação de estudar é o eu. Então eu não posso substituir pelo mim, tá? Então não confunda. Isso daqui é muito comum. É questãozinha de prova, o para mim e o para eu. Então lembre-se, para mim nunca exerce função de sujeito. E aqui o eu, nesse para eu, esse eu, exerce a função do sujeito do verbo. Então, essa é a primeira dica. Agora, a nossa dica número 2. A dica número 2 diz respeito aí ao conosco e com nós. Os dois existem e tem gente que faz muita confusão. Ó, ele foi ao cinema conosco. Ele foi ao cinema com nós dois. Então, ó, eu tenho duas possibilidades, tá vendo? Ele foi ao cinema conosco. E ele foi ao cinema com nós dois. Basicamente, a mesma informação, só que estruturalmente são coisas diferentes. Ele foi ao cinema conosco, esse conosco corresponde a nós, certo? Corresponde a nós. Se a gente for escrever, corresponde a com nós, né? Separação. Ele foi ao cinema com nós. Por que eu não poderia escrever, professora, ele foi ao cinema com nós? Porque nessa construção com nós, eu preciso ter um determinante. Eu só posso usar com nós se eu tiver um determinante, alguém que determine quem são esse nós. Agora, no de cima, conosco, ele já fica subentendido. Se eu não vou usar um determinante, eu uso conosco. Ah, ele veio conosco.
Ele disse que viria conosco, né? Venha conosco. Aí, beleza. Agora, se eu for colocar uma informação, eu posso colocar, ou melhor, né? Eu substituo conosco por com nós. Ah, venha com nós dois. Ou venha com nós, seus amigos. Ou venha com nós, os companheiros de colégio. Então, eu poderia colocar esse com nós, eu devo colocar esse com nós quando eu tenho alguma coisa que determine quem são esses nós. Quando eu não tenho, quando eu só quero dizer nós, a gente utiliza o conosco. Agora, o com nós sozinho, jamais, tá? Venha com nós. Não, venha conosco, tá? Eu não posso utilizar quando não houver determinante. Então, isso aqui é muito comum. Mas tem muita gente que fala, ai, venha com nós. A gente vai fazer uma viagem muito legal, você até entende, né? As duas situações a gente até entende, sabe que a estrutura tá com problema, mas na hora da fala, na hora da comunicação funciona. Só que eu tenho que pensar que para o concurso é extremamente importante que você saiba a diferença aqui entre uma construção e outra. Saiba quando deve usar uma estrutura e quando deve usar outra, tá? Então, os pronomes, como eu acabei de mostrar para você aí, eles podem apresentar algumas variações. Você viu o N e o L que acompanham o O e o lá. Agora, existem algumas outras palavras que podem também acompanhar os pronomes. Os pronomes, eles podem se contrair ali, eles podem apresentar contrações com preposições, por exemplo. Eles podem estar acoplados a outras classes de palavras. Então, preste atenção para não confundir, para quando você olhar um pronome, quando você olhar uma estrutura, saber exatamente o que ela corresponde. Você tem um material de acompanhamento, você tem aí um material que mostra isso daí para você, que mostra essas construções aí com relação à estrutura dos pronomes, que elementos eles acompanham, como eles aparecem nas construções, aí nas orações, para que você não se confunda, beleza? Agora eu vou pedir para que você pegue um materialzinho, que existem 2 exercícios ali, que a gente vai trabalhar junto com a ideia de substituição. Quero que você me acompanhe ali e veja como que a gente vai fazer essa substituição, beleza? Vamos pegar o material, Quero que você vá aí para esse primeiro exercício que fala sobre substituição. O exercício diz assim: substitua as expressões sublinhadas pelos pronomes oblíquos correspondentes a cada pessoa gramatical, fazendo a construção correta da frase. Então, a gente vai trabalhar com a ideia de substituição, tá? Substituição. A gente vai olhar junto. Qual substituição, Sorá? A gente está falando de pronome. A gente está falando de pronome pessoal. Você vai lembrar dos 2 que a gente trabalhou. Quais são? Pronome pessoal do caso reto e o pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Você vai lembrar desses 2 para a gente trabalhar aqui com a ideia de substituição. Então, esses 2 aí que você vai cuidar. Vamos apagar aqui, para eu colocar aqui ao ladinho. Primeira questão diz assim, ó: eu esqueci eu mesmo do caderno. Substitua esse eu mesmo pelo pronome. Eu esqueci eu do caderno? Não dá, né? Eu esqueci mim do caderno? Não dá. Eu esqueci me. Então, ó, esqueci me do caderno. Então, esse eu mesmo você trocou pelo me, pelo pronome pessoal oblíquo me. Agora, olha o 2. Irei com tu ao cinema. Não dá, né? Com tu aqui, não dá. Olha lá na tabelinha, o tu, pelo que eu posso substituir? Irei contigo ao cinema. Irei contigo ao cinema. Eu cuidarei de tu, minha filha. Eu cuidarei de tu também não dá.
Eu cuidarei, ai, professora, eu cuidarei contigo. Não dá. Eu cuidarei de ti. Aqui é o ti que a gente vai utilizar. Eu cuidarei de ti, minha filha. Então, veja, às vezes é o oblíquo átono, às vezes é o tônico. Eu devolverei o livro para ele. Então, ó, esse para ele. Eu devolverei o livro para ele. Eu devolverei-lhe o livro. Então, ó, corresponde ao devolverei-lhe o livro. Vamos para cá, peraí, ó. Venha comigo para o quadro, quero te falar um negócio. Devolverei. Devolverei-lhe. Professora, a gente não falou desse lhe. Falamos sim. Você tem lá assim, ó, vou colocar aqui desse lado. O ele é o reto. Corresponde ao oblíquo C, O, A, lhe. Esse aqui é o oblíquo, né? E não vou colocar o tônico aqui, não. Então, você tem no oblíquo todas essas possibilidades para o ele. Como é que eu vou saber qual eu devo usar? Vai depender da estrutura. O C, ele pode ser utilizado em diversas situações. O C, ele aparece com muita frequência, mas eu vou deixar ele aqui de lado. Quero te dar uma dica sobre esses dois. O O e o A são pronomes oblíquos que não aceitam preposição. Agora, o lhe é o pronome oblíquo que aceita preposição. Então, ele carrega a preposição. Então, quer dizer o quê, professora? Quer dizer que esse lhe, ele está carregando duas coisas. Ele carrega o nome que ele substitui e ele carrega uma preposição. Então, dá uma olhada. Volta aí para o seu material. Volta lá para o material. O que está escrito ali, ó? Eu devolverei o livro para ele. Quem é esse para que está colocado aqui? É a preposição, né? Para é preposição. Então, eu tenho um ele, que corresponde ao pronome, que ele substitui, e o para, que é a preposição. Portanto, correspondente é o lhe, tá bom? Então, mas todas as vezes é assim? Não, aqui a gente acaba trabalhando com um pouquinho de regência do verbo devolver. Como assim? Volta para o quadro de novo. Olha aqui, ó. Como assim? Volta para o quadro de novo. Verbo devolver. Quem devolve? Devolve algo a alguém. Então, eu sei que é isso. Quem devolve, devolve algo. O que é o algo que ele devolveu? O livro. A alguém. Quem é o alguém? A ele. Então, olha o que apareceu aqui nas duas construções. Preposição, preposição. A ele ou para ele, né? Eu posso ter a preposição para aqui no lugar do a. Seja a preposição a ou a preposição para, é preposição igual. Mas aqui, ó, eu conheço o verbo. Por isso que eu sei que tem aquela preposição ali. Então, se tem aquela preposição, tenho que substituir pelo pronome adequado. Beleza? Volta para mim, volta para mim. Aí você tem lá a próxima. Ele levou a mala. Ele levou ela. Ela é a mala, né? Ele levou ela. Poderia ser o ela? Você já sabe que não. O pronome reto não pode, tem que ser o oblíquo. Ele levou a. Certo? Levou a. Não reconheci ela. Não pode ser o ela. Tá errado. Não a reconheci. Opa, volta pra cá. Mudou a tela. Não a reconheci. Quem é esse a, gente? É o ela. É o ela. Então, ó, o azinho ali corresponde ao ela. 7. Trouxeste esse presente para eu? Opa! Você já sabe que esse eu aqui não dá.
Trouxeste esse presente para eu. O eu ali, ele é sujeito de alguma coisa? Não. Trouxeste esse presente para mim. Essa é a construção correta. Trouxeste esse presente para mim? Aí sim. 8. Eu não encontrei ele porque já havia saído. Ele, quem é o ele? É o nosso o, né? Então ficaria eu não o encontrei. Eu não o encontrei. 9. Nós vimos João no cinema. Nós vimos, João é ele, né? Mas dá para ser nós vimos ele no cinema? Não. Como que fica melhor? Nós o vimos no cinema. Agora poderia substituir por outra coisa também, né? Nós vimos-lo no cinema, porque é ele ou João, poderia ser também. 10. Você resolveu aqueles problemas? Aqueles é eles, né? Você os resolveu? Ou você resolveu-os? Poderia ser depois. Professora, como é? Volta para mim. Professora, como é que eu sei se o pronome vai antes ou se vai depois? Você vai saber isso quando você estudar colocação pronominal. No momento, não é o mais importante. No momento, como a gente está falando de pronome, de morfologia, o mais importante é que você saiba qual é o pronome que ele substitui. Uma coisa de cada vez. Depois que você já identificar corretamente o pronome, a gente tem uma outra aula que vai trabalhar com essa ideia de colocação. Você tem que colocar antes, depois, em que posição ali aparece o pronome. Nesse momento, não se preocupe com isso. Nesse momento, a sua preocupação tem que ser só em identificar corretamente qual é o pronome que eu substituo. Vá com calma. Lembre-se, é começo de estudo, então você tem que indo por partes mesmo. Senão você sobrecarrega com muita informação e não consegue aí avançar nos seus estudos. Você sabe, língua portuguesa é amplo pra caramba, a gente só tá falando sobre um pontinho específico, que é o caso de pronome. Então, muita calma nessa hora, não se preocupe. Eu coloquei antes, eu coloquei depois. Qual é que tá certo? Calma, só coloca o pronome. Veja, eu coloquei esse daí, eu coloquei o lhe, mas eu não coloquei ali naquela posição, professora, eu coloquei antes. Não importa, não importa. Se colocou o lhe, já tá ok. Se colocou ali o min, tá ok. Se colocou o lo, ou se colocou o o, tá ok. Depois a gente trabalha com essa ideia de posição, tá? Então, o primeiro exercício, tá ok, tá belezinha, tá bonitinho. Agora, siga aí em frente, dá uma olhada no segundo. Esse daqui é aquele para completar com eu ou com min. Vamos ver se está bem afiado aí. Eles chegaram antes de eu ou antes de mim? Eles chegaram antes de mim. Antes de mim. Eu só vou ter, uma coisa importante, vem para mim. Uma coisa importante. Você tem o para eu, você não tem o de eu, tá? Só tem o para eu, porque aí o eu pode exercer papel de sujeito. Tá? Então, não tem esse de eu ali no finalzinho da construção, não. Volta para a tela. Eles chegaram antes de mim. Próxima. Há algum trabalho para mim ou para eu fazer? Veja, quem vai fazer o trabalho é o eu. Portanto, tem que ser o eu, porque o mim não pode exercer ação de verbo. Então, há algum trabalho para eu fazer? Próxima. Há algum trabalho para eu ou para mim? Para mim. Veja que não tem mais nenhum verbo ali depois. Há algum trabalho para mim? Aí ok, né? Aí tá certinho. Próxima. Ele pediu para mim ou para eu elaborar alguns exercícios? Quem vai elaborar? É o mim ou eu? É o eu. Eu é que vou praticar a ação de elaborar. Ele pediu para eu elaborar alguns exercícios. E a última, eu acho que é a mais difícil. Para mim ou para eu, viajar de trem é uma aventura deliciosa. Professora, mas aqui, eu tenho viajar. Quem vai viajar é o eu. Não, gente, eu tenho uma vírgula, tá vendo?
Não posso separar sujeito ali e o verbo. Então, só pode ser o mim. Tanto que esse mim você pode tirar e colocar lá no final da frase. Viajar de trem é uma aventura deliciosa para mim. Então, aqui é para mim mesmo, porque esse mim não é o sujeito aqui do verbo. É o eu sei, só que ele está implícito. Veja que o para mim a gente consegue deslocar para qualquer posição. Viajar de trem, vírgula, para mim, vírgula, é uma aventura deliciosa. Quando eu tenho para eu e ele está relacionado ao verbo, como eu tenho aqui no eu fazer, por exemplo, ou eu elaborar, eu não consigo fazer essa alteração. Ele pediu elaborar alguns exercícios para mim, para eu, não dá. Então, eu teria que deixar só nessa posição mesmo. Nesse último caso, já que eu consigo deslocar o termo aí, a expressão, a estrutura, eu coloco o para mim. O para mim permite o deslocamento, tá? Agora, o eu não permite, beleza? Então, essas aqui são as primeiras questões que a gente utilizou simplesmente como questões para exercitar. Agora eu vou te apresentar algumas questõezinhas de prova, algumas questõezinhas de banca, para que você veja como isso pode aparecer em prova, tá? Dá uma olhadinha aí então. Você tem assim, assinale a única frase correta quanto ao uso dos pronomes pessoais. Qual das frases é correta? Você não pode ir sem eu, tá certo isso aqui? Não, né? Você não pode ir sem mim. Meu amigo, o diretor quer falar consigo. Não é consigo. O diretor quer falar contigo. Né? Então tá errado aqui também. Entre eu e tu não pode haver romance. Entre mim e você. Tá? Então, é entre mim e você. Depois de entre, é sempre mim, tá? Não é entre eu. O entre, vou colocar aqui, ó. O entre, ele não aceita o eu. O entre não aceita o eu. É sempre entre mim e você. E o tu também não pode. O tu é só sujeito. Era para mim encontrar a solução do problema. Quem encontrar a solução do problema? O mim? Opa, tá errado. Tem que ser aqui o eu. Era para eu encontrar a solução do problema. Só sobrou a nossa letra E. Para mim, jogador de futebol tem que ter raça. Opa, achou a alternativa correta. Quem tem que ter raça? Jogador de futebol. Mas é só para mim, só na minha ideia, não para todos. Então aqui tá correto. Não dá para ser para eu, porque o eu não vai ter nenhuma função ali, não vai exercer papel de sujeito em nenhuma construção. Tá? Então aqui a nossa primeira alternativa é a letra E. Vamos dar uma olhada na segunda questão. Uma questão para completar. Era para tananã falar tananã ontem, mas não tananã encontrei parte alguma. E aí você tem vários pronomes. Mim, consigo, o, eu, com ele, mim, consigo, lhe, o teu, o. Várias possibilidades aqui também. Era para mim ou para eu falar? Era para eu, porque quem vai falar é o eu. Era para eu falar consigo, com ele, contigo ontem? Ah, pode ser contigo, vamos ver. Era para falar ou com ele, ou com... Não sei, essa aqui não dá para responder assim, olhe para frente. Era para eu falar tananã ontem, mas não nananã em parte alguma. Mas não o encontrei, mas não te encontrei, mas não lhe encontrei. Quem encontra, encontra alguém. Então, não tem preposição, portanto, mas não o encontrei. Então, eu tenho eu e tenho o. Só dá para ser a nossa letra E. Ali no meio vai ficar o com ele. Olha lá. Era para eu falar com ele ontem, mas não o encontrei em parte alguma. A alternativa correta, a letra E. E para fechar aí, vamos para essa terceira aí, olha. Marque a frase que tenha pronome empregado incorretamente. Agora a gente vai ter que achar o erro. Ele viajou com nós todos a bordo do navio inglês. Opa! Com nós todos. Tá vendo que aqui você tem o determinante? Com nós todos. Tá certo. Se não tivesse o todos, teria que ser conosco.
Letra B, o problema era para eu resolver. Quem resolver? Eu. Então tá certo também. Letra C, de repente, entre eu e eles, formou-se um mundo secreto. O que que eu já falei? O entre, ele não aceita o eu. Tem que ser ali entre mim. Me não, entre mim. Tem que ser o mim. Já encontrou o erro, é a nossa letra C. A letra D diz, levou consigo a esperança de dias melhores. Consigo de levar com ele. Deixou-me encontrar a solução. Deixou eu encontrar a solução. Tá certo também. Então, a única que apresenta erro é a nossa letra C. Beleza? Volta para mim, venha para mim. Olha só. Então, veja. Estudar para concurso é basicamente isso daí. É olhar a teoria, é entender como essas construções são feitas, de que forma elas são feitas, para daí utilizar na prática. Estudar para concurso não envolve só teoria, teoria, teoria. Qual é a ideia? A ideia é que você veja a teoria e ao final de cada visitação à teoria, você encerre com a resolução de exercícios, para que você pratique, para que você veja como cai em prova. Ah, professora, eu comecei agora, eu nem sei que prova, o que eu quero ainda. Então, você não precisa ter essa preocupação de estudar bancas específicas. Ah, eu estou começando agora. Pega o nosso material. Vai lá, ó. No material aqui, você tem esses apontamentos básicos. Vou até abrir aqui para você, na parte de língua portuguesa, que é essa que a gente está trabalhando, óbvio, né? Para que você veja que você tem ali teoria e vários exercícios. Também tem um materialzinho com exercícios. Opa, deixa eu pegar aqui o comecinho. A morfologia, advérbio de sobreposição, por exemplo. Então, você tem assim, ó, um materialzinho que tem as informações, ele traz as informações, ele traz resuminhos, exemplos, tabelinhas, e depois você tem um acompanhamento com questões. Então, é isso que você tem que fazer. Dá uma olhada na aula, ou seja, na videoaula, complementa com a parte da teoria e encerra fazendo os exercícios, tá? Essa é a ideia. É esse aqui, ó, um materialzinho básico para você que está iniciando. Então, aqui as disciplinas: língua portuguesa, redação, matemática, informática, constitucional e direito administrativo. Essas são disciplinas para todo e qualquer concurso. São aquelas disciplinas que nós chamamos de básicas, de essenciais, que você precisa aprender. Eu sei que português, claro, e também tem o de redação, né? Não posso deixar de falar, também tem aqui o acompanhamento de redação. Eu sei que português é uma disciplina que às vezes o cara fala, não, mas eu nem preciso estudar português porque eu já vi português a vida inteira na escola. Então eu sei português. Não, você não sabe. Porque o português, como ele é cobrado em concurso, ele é muito mais aprofundado do que muitas vezes aquele que nós vimos na escola. Lógico que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. Temos alunos, temos aí candidatos a concurso que fizeram um ensino fundamental, um ensino médio bem feito, que passaram por boas escolas, com bons professores e se dedicaram. Então tem mais facilidade. Teria só que adequar para o universo dos concursos, verificando como a banca cobra aqueles tipos de conteúdo, porque existem muitos pontos na língua portuguesa que não caem em concurso, aprofundamentos que são, por exemplo, desnecessários. Então é necessário o quê? Que você tenha em mente qual é, lógico, no primeiro momento você tem que saber pelo menos a carreira, né? Interessante, professora, eu quero ser policial, quero trabalhar num tribunal, eu quero área administrativa, eu quero área fiscal, porque o universo dos concursos ele é muito amplo. Então, quando você delimita de que universo você quer fazer parte, fica mais fácil para organizar também os seus estudos. Porque não é assim, tá? Já vou te avisando, não é assim, eu vou sair fazendo concurso que eu passei. Não, a gente tem concursos que precisaram de mais tempo, de mais dedicação. Existem concursos que são mais fáceis, mais tranquilos no sentido da quantidade e até o conteúdo como é cobrado. Existem outros que são mais aprofundados. Então, adentre nesse universo. Veja como é que isso funciona, para que daí você perceba qual é a sua afinidade, qual é a área que você se identifica mais, para que você consiga depois dar uma delimitação melhor para esse seu acompanhamento, para esse seu estudo, combinado? Mas língua portuguesa, já vou até te antecipar, língua portuguesa é para tudo, não tem separação, lógico.
E claro, também pensando que vai depender de edital, vai depender do que a banca cobra. Mas português não tem para onde escapar, combinado? Então tá aí, ó, ficam essas informações iniciais. Nos vemos no próximo encontro. Falou, valeu, tchau, tchau.